O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesta caminhada quaresmal. O Senhor está nos convidando a mudar a nossa rota. Porque essa rota que nós estamos poderá nos levar a uma condenação, a condenação eterna. E Deus está nos alertando. Hoje no Evangelho, Jesus está mostrando e falando dessa geração má e perversa que pede sinal, mas não se converte, mas não muda de vida. É um desabafo de nosso Senhor. E Ele não está dizendo que Ele quer nos condenar, pelo contrário, Ele veio do céu para nos salvar. Só que essa geração é má. Se no tempo de Jesus aquela geração era má, imagina a nossa. Porque Jesus falou lá e está falando aqui agora. Olhemos para o mundo de hoje, meus irmãos. Como está o nosso mundo? Há uma revolta por parte dos homens. E a revolta dos homens é para com Deus. Essa revolta que é expressa no ateísmo, no materialismo. Você vê aí recentemente no carnaval. Todo ano agora no carnaval, os temas estão relacionados a Deus. Não levando as pessoas a terem fé em Deus, a buscar Deus, mas é de blasfêmia. É os homens brincando com Deus. É uma geração má. E com Deus não se pode brincar. Não se pode fazer chacota com Deus. Como se Deus não existisse. Que geração má, meu Deus do céu. Uma geração que mata, as pessoas vivem matando umas às outras. Que geração é essa? E a revolta dos homens agora, porque eles estão tão revoltados, que eles não estão contentes por Deus os ter criado. Então estão mudando o corpo, estão mudando o seu ser, a sua vida. Que geração má! É sacrilégios em cima de sacrilégios. São piadas negligenciando o nome de Deus, brincando com Deus. E quantos sinais Deus já deu? Olha essa pandemia que veio aí.
tantas outras coisas, quantos milagres que Deus tem feito na vida de tantas pessoas, mas parece que quanto mais as coisas, Deus vai manifestando a sua glória, o seu poder, a sua presença, mas as pessoas se revoltam contra Ele. E aí Jesus agora está dizendo: com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. Na primeira leitura nós vimos, a cidade de Nínive estava numa situação degradante. Do rei ao súdito, ninguém queria saber de Deus. Então, Deus mandou Jonas lá e disse que se eles não se convertessem, Deus iria destruir a cidade de Nínive. Diante daquela palavra, quando eles ouviram Jonas falando aquilo e viram a seriedade da coisa, eles começaram a se revestir de saco, de penitência, de cinzas. Ali mostra até que o decreto serviu até para os animais. Claro que os animais não fizeram penitência, mas é para dizer assim, que eles levaram tão a sério o que Jonas estava falando, que até os animais entraram nessa questão. E ali houve conversão, houve mudança, e Nínive não foi destruída. Então agora Jesus está dizendo, se Jonas foi um sinal tão grande para aquele povo, e eles se converteram, aí Jesus está dizendo, aqui está um que é maior do que Jonas, é Deus. E se Jesus não for sinal de conversão, aí Jesus agora continua, tanto os ninivitas, como também aquela rainha de Sabá, que sabendo de toda a sabedoria que Salomão tinha, ela foi visitar Salomão e ela constatou e ela mudou de vida. Aí Jesus está dizendo que no dia do julgamento, tanto Jonas como a rainha de Sabá e os ninivitas, eles vão condenar esta geração. Porque se eles se converteram e nós não nos convertemos, seremos condenados. Meus irmãos, tomemos tino. Existirá um julgamento para todos nós seremos julgados. Não brinquemos com essa verdade. Haverá um julgamento severo. Se são aqueles que seguem a Jesus, que seguem a Deus, entraram agora numa situação, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é tudo, mas as pessoas não mudam de vida. Então elas dizem, no final todo mundo vai se salvar. Em contraponto tem os que não creem em Deus e já levam mesmo uma vida devassa. As pessoas querem, aqueles que estão na igreja, querem seguir a Deus, mas não querem mudar de vida. Não querem mudar de vida. E aqueles que estão fora já não querem mesmo, porque nem acreditam. Então agora está assim. No final, para nós o importante é sermos de Deus, mas Deus não leva em conta as nossas faltas. Sim, Deus não leva em conta as nossas faltas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão e fazemos como Davi, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, não leva em conta os meus pecados. Senhor, o pecado está sempre à minha frente, mas me ajuda. Mas não faz isso não. E às vezes quando pede perdão, é somente de boca para fora. Mas já volta a pecar de novo, já volta
a ofender a Deus novamente. Que geração é essa que nós estamos, que não se converte, que não muda de vida? Vai na igreja, mas fuma maconha. Vai na igreja, mas cai nos pecados contra a castidade e não sai. Vai na igreja, diz que é de Deus, mas está vivendo uma vida dupla. É de Deus, mas está adulterando. É de Deus, mas não vai na missa. Eu rezo em casa. Diz que é de Deus e assim, né? É corrupto, está na corrupção. Não, eu sou de Deus, eu amo a Deus, Deus é misericordioso, mas não muda, não há conversão, não há mudança. É preciso que haja mudança. Não vamos mais brincar diante desta grande verdade. Aí Jesus está dizendo agora que essa geração má, essa geração adúltera, não quer se converter, não quer mudar de vida. Quando nosso Senhor, Ele veio do céu, Ele veio com essa meta, Ele veio para nos tirar do lamaçal do pecado. Foi isso que Ele veio fazer. Mas cada dia que passa, Deus é misericordioso. Deus não vai levar em conta as minhas faltas, não. Porque Deus é amor e continua ali ofendendo, e continua ofendendo, e continua ofendendo. Até quando? Enquanto isso, o tempo vai passando, o relógio não para, meus irmãos. O relógio está ali, segundos por segundos, minutos por minutos, horas por horas. Está ali, o tempo está passando. E não há uma verdadeira mudança. Cada dia que nós vamos nos aproximando dos finais dos tempos. Eu não estou dizendo que os finais dos tempos vai acontecer hoje e amanhã. Eu estou falando de uma forma natural. Nós estamos caminhando para os finais dos tempos. Em vez de o homem melhorar, o coração está piorando. Com uma espiritualidade, sim, dizendo que são espirituais, que amam a Deus, que amam a Nossa Senhora e tudo mais, mas não muda de vida. Você está entendendo? O que é que está precisando mudar na tua vida? E na minha também. Padre José Augusto, o que está precisando? O que você precisa? Aonde você precisa mudar, Padre José Augusto? Nossa Senhora fala lá em Fátima que no futuro os homens iam ofender muito a Deus e nós estamos vendo isso com os nossos próprios olhos. Mas, meus irmãos, vamos ser a alegria de Deus. Vamos realmente nessa quaresma fazer um grande propósito. E esse propósito é de não ofender a Deus, de não cair em pecado mortal. Você está disposto a isso? Vamos fazer uma limpeza na nossa vida? Você que tem levado uma vida realmente errada, vamos voltar para o prumo, vamos voltar para o caminho. Não vamos ficar nesta história de que Deus é misericórdia e continua ofendendo. Vamos caminhar certo, no caminho certo. Vamos ser como os santos. Vamos ser como São Luís Gonzaga, que ele dizia justamente isso. Tudo que ele ia fazer, ele dizia:
isso vai me levar para o céu? Não. Então ele não fazia. Isso me leva para o céu? Sim, então eu faço. Vamos fazer isso? Porque senão, essas penitências, se isso não nos levar a uma mudança de vida, é o quê? É só para obter algo material? Vamos levar uma vida santa, meus irmãos. Vamos abandonar o pecado. Esse pecado de estimação, como eu ia falando, me atrapalhei, então agora eu vou falar. Esse pecado de masturbação que você não para, que você não larga. Esses dias eu tive uma experiência maravilhosa com uma pessoa, uma moça, que ela estava tendo um caso com uma outra mulher. E a outra mulher, que já vivia com uma outra, terminou com a outra mulher e terminou com essa moça. E a moça estava assim, naquela atitude de... Ela se sentiu usada. Mas no fundo ela queria voltar. E eu dizia para ela: minha filha, se você realmente gosta dessa outra pessoa, faz o seguinte, se distancia dela, não a leve ao pecado. Nem ela deve te levar ao pecado e nem você levá-la ao pecado. Se você a ama, que você seja um sinal de salvação para ela, fugindo desta situação. Eu dizia, porque se você voltar a essa situação, diante daquilo que Deus diz, em Levítico 18, versículo 22, e mostrei para ela essa passagem, ela leu: não deitarás com outro homem, porque isso é uma abominação. Ou não deitarás com outra mulher, porque isso é uma abominação. E ela foi me ouvindo, e ela foi entendendo. Aí eu disse: minha filha, o céu também precisa ser habitado por pessoas que têm essa tendência, mas só será habitado se viverem a castidade. E eu expliquei para ela que todos nós somos chamados a viver a castidade. O casal é chamado a viver a castidade, o solteiro é chamado a viver a castidade, nós sacerdotes, religiosos, missionários, somos chamados a viver a castidade. Você, minha filha, é chamada a viver a castidade. E ela foi me ouvindo, e o coração dela foi se abrindo. Aí ela dizia: então, padre, se eu largar mesmo essa situação, ela irá se salvar? E eu também? Eu disse: sim, minha filha. Ela disse: padre, porque Deus ama o pecador, mas o pecado não. Eu disse: é isso mesmo. E falei para ela do que São Paulo diz, lá na carta aos Coríntios, que quem vive essa prática não herdará o reino de Deus. Por fim, meus irmãos, ela abriu o coração e disse que ela não iria mais viver aquele tipo de relacionamento. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Abriu o coração, conversão. No dia do julgamento não será condenada, mas será salva. Vamos mudar de vida, meus irmãos? Que Jesus não olhe para nós dizendo que nós fazemos parte de uma geração perversa, má e adúltera. Que nós sejamos santos. Que eu e você sejamos a alegria de Deus. Vamos fazer isso? Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal.
em pecado mortal. Eu não hei de morrer e nem viver, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima.